esquecido o meu tempo. Talvez pessoas que não estão aqui, familiares que nós não gostaríamos que tivesse, vida profissional, enfim, nós vamos orar por tudo isso, amém? Baixa a sua cabeça, fecha teus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, por este tempo, Senhor, por este momento que nós temos, papai, e pela oportunidade de estarmos na tua casa, Senhor, ouvindo a tua voz, ó Senhor, desfrutando e saboreando a tua palavra, Senhor. A palavra não é nossa, a palavra é tua, Jesus. Então nós estamos aqui, Senhor, ó Senhor, te glorificando por todas essas coisas, papai. Obrigado porque até que o Senhor tem nos ajudado, até que o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos alcançado a cada dia com a tua graça e misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos apresentar diante de Ti os nossos dízimos e ofertas, Senhor. Uma parte, Senhor, do sustento que o Senhor nos deu nesses dias, papai. Ó Senhor, assim como os agricultores no Antigo Testamento dependiam da chuva, ó Senhor, nos dias de hoje nós dependemos da chuva também, Senhor. Ó Senhor, que o Senhor acrescente saúde, que o Senhor acrescente inteligência, estratégia ao teu povo, Senhor. Libera contratos, libera promoções, libera portas de emprego, Senhor. Dá sabedoria aos empreendedores, aos empresários, dá sabedoria, Senhor, aos funcionários também, aos empregados, Senhor. Nós queremos ser totalmente direcionados por Ti, papai. Nós queremos também, Senhor, aprender a ser bons mordomos, Senhor, daquilo que o Senhor tem nos confiado. Em nome de Jesus, não deixe, Senhor, nós nos perdermos, Senhor, nesta área tão importante das finanças, papai. Em nome de Jesus, recebe os dízimos e ofertas, papai. Aqueles que não podem ainda trazer, Senhor, que o Senhor possa, papai, nesses próximos dias, mover de maneira sobrenatural, Deus. Nós cremos no poder da oração, nós cremos que o Senhor alcançará também os nossos. O Senhor dará saúde, Senhor, àquele que não tem saúde. O Senhor dará ânimo àquele que não tem ânimo. O Senhor levantará aquele que está caído, Senhor. Em nome de Jesus, quebra todos os grilhões, Senhor. Quebra tudo que precisa ser quebrado, Senhor, para que o Seu nome seja honrado e glorificado, Deus. Obrigado por esta oportunidade. Obrigado porque nós temos uma tenda, Senhor, aqui no Tremembé, Senhor, para dizimar e para ofertar, para cultuar o Senhor que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Obrigado, Senhor, por todas essas coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode trazer seu dízimo e oferta. Amém. Igreja, boa noite. Realmente é uma alegria muito grande estar aqui. A minha esposa, ela também sempre fica com vontade de vir, mas está cuidando do bebê. E eu estou aqui também cuidando dela, né? Porque ela falou, não, é verdade, pessoal. Vocês acham que, vou pedir um iFood para ela aqui. Em casa estou tomando um iFood. Mas a oração dela também está aqui conosco. Amém? Estamos unidos pelo mesmo Espírito. Muito bom. Gostoso ver a casa do Senhor aqui cada vez mais cheia e cheia da presença de Deus, amém? É isso que nós buscamos. Então feche seus olhos, abre o coração. Ó Deus Pai, louvado seja o Seu nome, Senhor. Obrigado, meu Pai, por essa casa. Obrigado pela vida de cada irmão e irmã que está aqui reunidos, formando o corpo de Cristo. Pai, em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados. Perdoe os nossos pecados.
e fale conosco nessa noite, meu Pai. Assim como já foi compartilhado aqui na introdução, no meio, a tua palavra, Senhor, será proclamada. E a tua palavra traz vida, a tua palavra traz entendimento, a tua palavra é uma espada afiada que divide o que é o certo, o que é as coisas de Deus e o que é o mal. E nessa noite, Pai, o mal não estará presente aqui na tua casa, porque a tua palavra será declarada e ela trará vida para nós, vida em abundância, para a honra e glória no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém? Eu vou compartilhar um pouco. Hoje eu pedi para o pastor é bonzinho, né? Eu pedi, pastor, dá para fazer a ceia no final? Porque tudo que eu vou estar compartilhando hoje tem a ver com a ceia. Então eu queria que realmente a gente abrisse o nosso coração nessa noite, para a gente receber a palavra de Deus e a gente ter um momento de ceia, um real entendimento da importância de nós estarmos em comunhão, ceando e celebrando o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, particularmente, para quem me conhece um pouco, eu sou apaixonado pela igreja do Senhor. Realmente sou apaixonado. Não tem outro lugar na terra mais poderoso, mais lindo do que a igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo. É a noiva do Senhor, ela é pura, ela é santa, ela está sendo transformada pelo poder do Espírito Santo, e somos nós que formamos a igreja, somos nós que formamos o corpo de Cristo. E eu oro, e eu busco, e eu estudo para cada vez mais, para que eu seja um agente de transformação na igreja, para que eu seja um canal de bênção, e eu oro por uma igreja poderosa, cheia do poder de Deus. Amém. Cheia do Espírito Santo. Amém. A igreja do Senhor, ela está viva e ela é poderosa. Amém. Ela é poderosa. A casa de Deus é um lugar onde a palavra é proclamada, o coração é transformado, a alma é curada, as pessoas são libertas, elas são curadas. Essa é a igreja do Senhor. Amém? Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia para nós aprendermos um pouco sobre a importância, de nós vivermos em comunhão, para que a glória do Senhor se manifeste em nosso meio. Então abra a sua Bíblia em Salmo 133. Salmo 133, nós leremos do verso 1 ao 3. Uma passagem conhecida que eu queria começar a mensagem de hoje compartilhando essa passagem. Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Veja que poderoso. Olha o que ele está falando sobre a união dos irmãos. Ele está trazendo um exemplo da importância da união dos irmãos, que representa aqui o óleo precioso que desce da cabeça de Arão, passa pela barba e vai até as suas vestes. O que ele está querendo dizer isso? Esse ato aconteceu na Bíblia, foi a unção de Arão que Moisés liberou sobre a vida dele, para que ele cuidasse do sacerdote. Ou seja, Deus ungiu Arão para que ele cuidasse do sacerdócio, para que ele seja um sacerdote e ali fizesse todo o trabalho do tabernáculo. Então o que nós aprendemos aqui é que quando o corpo de Cristo está unido, quando ele está junto no mesmo propósito, esse propósito é viver e aprender e glorificar as coisas do Senhor, é como se a igreja recebesse, o corpo de Cristo recebesse uma unção poderosa, como nós nos transformássemos em sacerdócios. Ele fala aqui também que é como se fosse, a união dos irmãos é como se fosse o orvalho de Hermon que desce sobre o monte Sião. Hermon e Monte Sião são dois montes ali em Israel, que eles estão a mais de 300 quilômetros de distância. E ele fala aqui, olha
a união dos irmãos? É o orvalho de irmão que vai até o Monte Sião. Estão nos extremos de Israel, praticamente através de Israel inteiro. Isso é a união. É o que o salmista está dizendo aqui. Quando os irmãos vivem em união, coisas poderosas acontecem. Amém. E ele fecha essa passagem, né, liberando que a bênção, né, desce, porque aí o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E o que o Senhor tem ministrado desde o começo desse ano, e o Espírito Santo fala: Luiz, se você quer ver mais o poder do Espírito Santo, se você quer ter mais a manifestação dos dons, seja um agente de união e edificação da igreja do Senhor. Nós vamos falar um pouco sobre isso, o nosso papel e a nossa responsabilidade e o nosso chamado que nós temos para ser esse agente de união dentro da igreja do Senhor, independente do título que nós temos na igreja, independente de quanto tempo nós temos na igreja, o Senhor espera de nós que nós sejamos o corpo de Cristo funcionando em unidade. E um livro que trata muito sobre a unidade, a importância da unidade, é a carta de Paulo aos Efésios. Então você já deixa a sua Bíblia aberta ali em Efésios 2, e nós aprenderemos um pouco com o apóstolo Paulo, ele ensinando essa igreja da importância da união. Essa igreja aqui, quando você abre, eu vou compartilhando um pouco sobre o que estava acontecendo, assim como outras igrejas, eles estavam com um problema de unidade. Naquela época, assim como na igreja de Romanos, na igreja de Éfeso, você tinha ali os cristãos, os convertidos, que eram os judeus, e você tinha os gentios, que se tornaram cristãos, que declararam que Jesus é o Senhor. Então você tinha esses dois grupos de pessoas. E esses dois grupos de pessoas, na história da Bíblia, geralmente, eles entravam em atrito. Romanos trata um pouco disso, e aqui em Efésios também trata um pouco disso. Então eu queria aqui trazer 3 coisas para nós entendermos, através da palavra, o porquê nós devemos viver em união. E quando nós vivemos em união, a bênção que Deus libera sobre a nossa vida, sobre a igreja do Senhor. Amém? Então nós leremos aqui Efésios 2, 1 a 6. Daqui nós entenderemos um pouco, né, só contextualizando, a obra do Senhor sobre as nossas vidas. Nós entenderemos ali um pouco do que aconteceu na cruz, né, na morte de Cristo. Então vamos lá. Salvação pela graça é o título aqui dessa passagem. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Verso 4. Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu mútuo amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo. Pela graça sois salvos. Ele nos ressuscitou com Ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, o que o Paulo está falando aqui, do verso 1 ao verso 3, era o nosso estado. Era o nosso estado. Era quem nós éramos antes de Jesus Cristo. Nós temos que ter isso queimando na nossa alma. Nós temos que ter isso escrito na nossa mente. Esse entendimento de quem nós éramos antes de Cristo. Nós temos que entender de onde nós saímos, e o Senhor Deus, pela sua misericórdia,
pela sua graça Ele nos vivificou. Então Ele fala o que nós éramos, e por causa da misericórdia de Deus, Ele transformou as nossas vidas. Amém? Agora nós somos novas criaturas, nós entendemos as coisas de Deus, nós participamos disso. Então esse é o primeiro passo para nós entendermos a importância e o porquê nós temos que viver em união entre os irmãos. Porque nós temos que estar aí unidos no corpo de Cristo. Porque Deus fez o quê? Uma obra maravilhosa, irmãos. Uma obra maravilhosa, irmãos. Foi isso, é a cruz de Cristo. É isso, é a transformação de Deus em nossas vidas. Então, quando nós estivemos na Páscoa ali, celebrando a Páscoa, nós temos que lembrar da onde Jesus nos tirou. Ele se entregou por nós como sacrifício vivo. E por causa disso, eu vou ser um agente de união da igreja. Amém. Eu vou ser um agente, eu vou ser um organismo, eu vou ser parte do corpo de Cristo que vai funcionar em prol do todo. Esse é o nosso papel. E um ponto importante é que nós entendemos o que Deus fez em nossa vida. O segundo ponto é como está o nosso relacionamento com Deus. Para eu viver em união, para eu ser uma parte do corpo, que funciona perfeitamente, o meu relacionamento com o Senhor precisa estar ajustado. O meu relacionamento com o Senhor, eu preciso estar debaixo da submissão de Cristo. Então, o primeiro ponto, o segundo ponto é como está o meu relacionamento com o Senhor. E aqui em Efésios, não precisa abrir, eu só vou ler, ele usa um exemplo importante para saber que o cabeça, para explicar que o cabeça da nossa vida, assim como da igreja, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então nós temos que entender, se hoje nós estamos aqui na igreja, o cabeça disso aqui, o cabeça dessa união aqui, é o Senhor Jesus. Amém. Nós estamos submetidos a Ele. Ele que nos guia. Se nós estamos aqui por causa da obra da cruz, se nós estamos aqui em unidade, cada domingo que eu venho aqui, tem mais pessoas, o louvor está mais lindo, o testemunho devocional está mais forte. É o Deus operando em nosso meio. Amém? É Deus operando. Nós temos que entender o que Ele está fazendo. Por mais que muitas vezes a gente não tenha os olhos para ver aquilo que Deus está fazendo, Ele está fazendo uma obra grandiosa em nosso meio. Amém? Amém. Continuando, sendo Ele o próprio Salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, então nós estamos sujeitos a Cristo, assim também as mulheres e os sujeitais os nossos maridos. Aqui eu quero destacar não só o relacionamento do marido e da mulher, mas o relacionamento aqui. A mensagem principal é o relacionamento da igreja com Jesus Cristo. Esse é o principal. O porquê nós estamos no meio do seu vínculo de domingo? O porquê nós estamos, algumas pessoas atravessaram a cidade para estar reunidas aqui? Por que nós estamos fazendo isso? Para quem nós estamos fazendo isso? Qual que é o motivo de que a gente organiza essa igreja do louvor é para quê? É para agradar homens ou é para agradar os senhores? É para agradar os senhores. Então, por isso, a importância de nós andarmos conforme a palavra, para nós andarmos submissos na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Jesus Cristo e Ele é o cabeça da igreja. Então nós entendemos a obra que Jesus Cristo fez em nossas vidas, nós entendemos da onde Ele nos tirou, agora nós entendemos quem é o cabeça, ou seja, quem manda nisso aqui, quem é o dono disso aqui, é o Senhor Jesus. Amém. Nós temos que estar submissos a Ele. E a terceira parte que eu quero explorar, então nós entendemos a obra, nós falamos do nosso relacionamento vertical, e agora nós vamos falar do nosso relacionamento horizontal, que é o relacionamento entre nós, entre o corpo de Cristo. Então abra sua Bíblia em Efésios 4, nós também leremos de 1 a 6.
Pessoal, estou indo muito rápido ou está entendendo? Tá bom. Efésios 4, de 1 a 6. E aqui, só contextualizando antes, ele vai dar a receita de bolo praticamente de como nós devemos nos relacionar, de como nós devemos nos mover como corpo de Cristo. E o título desse capítulo aqui da Bíblia chama A Unidade no Corpo de Cristo. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andais como é digno da vocação que recebeste, com toda humildade e mansidão, com magnanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Verso 3: procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém. Até aqui. Amém. Então veja, primeiro verso, vamos ler aqui parte a parte. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que recebeste. Qual que é a vocação que nós recebemos? Nós somos salvos. Amém? Amém. Nós somos salvos. Então nós temos que andar digno da vocação, do chamado que nos foi proposto através da cruz. E como nós devemos andar? Com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E aqui eu deixo uma pergunta, que eu pergunto para mim mesmo. Você está se movendo dessa forma com o corpo de Cristo? Você está tendo humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor? Nós estamos fazendo isso? Cada um tem a sua resposta dentro do seu coração, mas se nós entendermos, se nós temos a clareza da onde o Senhor nos tirou, que eu li no começo do verso 2, se nós entendermos isso, o que Ele fez em nossa vida, nós teremos que aplicar isso uns com os outros. Amém. Esse é o chamado do Senhor. Eu não estou falando que um dia um pastor chame uma ovelhinha do Senhor e dê uma corrigida nela, dê uma orientação. Eu não estou falando isso. Isso não pode, isso acontece, porque isso é o amor de Deus sobre as nossas vidas. Mas nós temos que ser aquele povo que se alegra com a alegria do próximo e que chora com o choro do próximo. Nós temos que ser pessoas que estão disponíveis para estar suportando os irmãos. Se nós queremos viver milagres na igreja, se nós queremos ver o poder da igreja se manifestando, nós temos que responder uma pergunta: nós estamos sendo agente de unidade dentro da igreja? Da nossa boca, o que está saindo? Palavras de edificação para o irmão? Ou está saindo palavras que derrubam o irmão, que declinam o irmão? Não precisa ser da nossa boca. O que está dentro do nosso coração em relação ao corpo de Cristo? Não precisa falar aqui, mas quem já ficou irado com o pastor? Eu sei. Eu preciso ser transparente, gente. Eu sou transparente. Fiquei bravo. E aí um dia eu estava lendo a história de Miriam e de Moisés, quando Miriam começou a armar contra Moisés. Deus veio lá e levou um monte de gente embora. Gente, nós não temos autoridade para falar mal dos outros. Quem separa o joio do trigo é o Senhor Jesus. Amém. É Ele que faz isso. Não sou eu. É lógico, tem situações, tem casos, eu não estou falando disso. Eu estou falando
igreja, no corpo de Cristo, se eu sei que o corpo de Cristo, né, ele é um órgão vivo, se eu sei que uma parte do órgão está sofrendo, o que eu vou ser para essa parte desse órgão? Eu vou ser um remédio. Eu não vou ser algo que destrói ainda mais. Nós precisamos cada vez mais jogar a luz de Cristo sobre as nossas vidas e sobre a vida do próximo irmão. Amém, queridos? Nós temos que ser agentes de unidade dentro da igreja. Como nós nos movemos, como nós devemos nos mover, suportando uns aos outros em amor, esforçando em preservar a unidade do Espírito do vínculo da paz. O nosso coração está em paz com o corpo de Cristo? O nosso coração está em paz com o irmão? Sim ou não? A resposta é individual. Se a resposta for não, e acontece, gente, não é fácil se relacionar, é fácil se relacionar. Nós viemos de famílias diferentes, nós viemos de culturas diferentes, nós temos, às vezes, muitas vezes, situações econômicas diferentes, estamos passando por situações diferentes, temos problemas diferentes, e ainda mais nós temos que se relacionar dentro da igreja. É fácil? Não é fácil. Vai falar que é fácil? Não é fácil. Mas Cristo morreu por nós. Amém. Eu estou pedindo para fazer a ceia no final. E quando nós formos cegar, nós temos que lembrar do corpo de Cristo. Por isso que eu estou pedindo para fazer no final. Para que a gente dentro de nós nasça algo novo, de nós puro, de nós entendermos a importância da unidade do corpo de Cristo. Se o coração de alguém está com algum sentimento ruim contra a igreja, se dentro do coração, na alma de alguém tiver algum sentimento ruim contra o irmão, nós vamos orar isso, nós vamos repreender isso nessa noite em nome de Jesus. Porque isso é obra de Satanás na nossa mente. Quando um irmão fica contra outro irmão, isso é obra de Satanás. E na igreja do Senhor, que é santa, isso não vai prevalecer. Amém? Porque nós entendemos a obra que Jesus Cristo fez em nossas vidas. Continuando aqui, né? E ele usa aqui, né? Ele fala um corpo, um espírito, uma esperança, um Senhor, um batismo, um Deus e Pai de todos. Porque ele está falando da unidade. Tudo em prol da unidade. Então, o apóstolo Paulo está falando ali, né, na época, para os judeus cristãos e para os gentios cristãos, vocês são um. Vocês têm que andar unidos. Vocês têm que, por mais que seja difícil a cultura, e ali a cultura era muito mais difícil do que o nosso próprio convívio, né? Vocês têm Jesus morreu na cruz por todos. Amém. Então fiquem unidos. E depois de tudo isso, e aí a parte boa, né? A parte boa da história, Deus derrama a bênção dele. Deus derrama a bênção dele depois que a unidade é ajustada. Então abra sua Bíblia aí, vira a página, vamos ler Efésios 4, de 11 a 13. Então depois que ele fala de tudo isso, né, veja o que ele libera para a igreja, veja a bênção que ele libera. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém. Então veja, ele falou que ele vai dar apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Para quê? Para que ele dá isso? Para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então o que Deus está falando aqui, quando vocês tiverem unidade, eu vou mandar pessoas ungidas de Deus, meus porta-vozes, meus representantes, para a edificação do corpo, para abençoar as nossas vidas. Nós temos falado muito, né, da manifestação dos 5 ministérios nas células, né? Nós temos buscado muito isso,
nas células do mover, do poder, e isso começa através da unidade. Veja que primeiro ele tratou da unidade, primeiro o apóstolo Paulo tratou como nós devemos nos suportar, como nós devemos nos amar, para depois ele falar da bênção de Deus. Você quer bênção de Deus para a sua vida? Amém. Você quer bênção de Deus? Promova a unidade. Amém. Promova a unidade. O Espírito Santo, ele vai capacitar, ele vai, tudo isso que ele fala aqui sobre humildade, mansidão, longanimidade, suportando-nos uns aos outros, é o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Se a gente não está tendo essa longanimidade, essa paciência, busque mais o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Então, de novo, se nós queremos que o culto de domingo, que as nossas reuniões sejam um lugar onde a presença de Deus esteja, o poder transformando, curando, quando a palavra é gostosa e profunda, e quando a palavra é declarada, ela vai de encontro, ela dá mais uma energia, um revigor para as nossas vidas, nós encararmos os desafios. Se nós queremos isso, eu quero isso para a minha vida, seja um agente de unidade da igreja. Não dá para vir para a igreja falando mal de todo mundo e querer a glória de Deus sobre a sua vida. Porque nós estamos falando mal do corpo de Cristo. Nós estamos falando mal do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é o corpo de Cristo. É a noiva. É a coisa que Ele mais ama. É a coisa que Ele vai voltar para buscar. Ele vai voltar para governar junto. É o corpo dele. Então a gente não pode falar mal. Toda vez que eu falo mal do corpo de Cristo, eu sou um agente. E, pessoal, não estou falando que ninguém está fazendo isso aqui, não. Não estou falando isso, tá? Não estou falando isso. O que eu estou falando é, se nós queremos a bênção de Deus, nós vamos ter que ser um agente de transformação. Nós vamos ter que ser um agente de mudança. E aí eu já queria começar agora entrando na ceia do Senhor. Vou explicar um pouco sobre a ceia do Senhor. Então deixa a sua Bíblia aberta em 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. E aqui, irmãos, veja como o tema ele é importante para ser tratado. Porque em Romanos teve problema de relacionamento na igreja entre os gentios que se converteram e os judeus que se converteram. Romanos trata disso. Efésios trata disso. E aqui em Coríntios, durante a ceia do Senhor, estava tendo esse tipo de problema. Então, o assunto é importante, o assunto ele é pertinente e precisa ser tratado. Então ele começa, o que estava acontecendo? Deixa eu contextualizar aqui e ler um pouco menos de versículo para não cansar. O que estava acontecendo aqui? Lá não tinha, eles se reuniam, os cultos aconteciam nas casas. Geralmente aconteciam nas casas das pessoas que tinham mais dinheiro, porque a casa era maior e conseguia receber as pessoas. E o que estava acontecendo? As pessoas que eram mais ricas chegavam primeiro no local, e as pessoas que tinham menos condição financeira, porque trabalhavam, porque eram servos de outro lugar, chegavam depois. E os mais ricos, eles estavam ceando e até mesmo se embriagando antes dos outros chegarem. Por causa da condição financeira deles, eles estavam já ceando antes mesmo de esperar a unidade do corpo de Cristo para cear e celebrar a obra do Senhor em suas vidas. Era isso que estava acontecendo. E é isso aqui que Paulo ele está tratando, ele está corrigindo. O verso 17 diz o seguinte: nisto que vou dizer-vos não vos louvo, pois vos reunis não para melhor, senão para pior. Então Paulo está aqui pistola, vocês estão fazendo tudo errado.
Eu não louvo o que vocês estão fazendo, porque vocês estão se reunindo para pior e não para melhor. 18. Antes de tudo, ouço que quando vos reunir na igreja, há entre vós divisões e em parte o creio. E até importa que haja entre vós diferenças, para os que têm a aprovação de Deus se manifestem no vosso meio. Ou seja, tem que ter diferença entre a gente. Tem que ter, pode ter, mas não pode ter divisão. E é isso que estava acontecendo naquela igreja. Estava acontecendo divisão, e ele estava tratando isso, ele estava corrigindo isso. E aí, no verso 23, ele diz: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazeis isto em memória de mim. Semelhante depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso toda vez que vos beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então aqui, Paulo tem a revelação do que realmente ia ser possível. E a mensagem que ele está passando aqui é: igreja, se reúna com o propósito comum, que é celebrar a morte de Jesus. E eles estavam se reunindo com um propósito errado. Um propósito de comer, beber, se divertir, não ter unidade, não esperar os mais humildes. Eles estavam se reunindo da forma errada. E o Senhor quer que a gente sempre se reúna da forma correta. Amém. Tanto que ele fala aqui no 27, né? Portanto, qualquer que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. E é isso que nós vamos fazer nessa noite. O Espírito Santo ele vai fluir aqui nessa noite. Amém. Ele vai ministrar a alma de cada um aqui. Amém. Para saber se a alma de cada um aqui, sem julgamento, né? O Senhor Jesus Cristo ele não aponta o dedo para ninguém. Ele não fez isso com Pedro, que negou ele 3 vezes. Ele só perguntou para Pedro se ele amava. O Espírito Santo vai fluir aqui nessa noite. Aleluia. Vai ministrar o coração de cada um para saber se nós estamos sendo agentes de unidade da igreja ou nós estamos nos reunindo para outro propósito. Para qual propósito? Nós estamos nos reunindo aqui para agradar homens. Nós estamos nos reunindo aqui na igreja simplesmente para amanhã falar: não, eu fui no culto e bati no caixa lá. Nós estamos nos reunindo para celebrar a obra de Cristo. É isso que ele está falando aqui. A celebração da Santa Ceia deve ser um ato solene. Deve ser algo importantíssimo, porque lembra daqui, lembra da onde. Quando você for tomar a ceia, lembre dessa passagem que eu disse em Efésios 2, de 1 a 6. Da onde ele tirou o que ele fez na sua vida.